Emagrecer não é sobre só o que a gente coloca no prato, mas também é sobre como a gente lida com as nossas emoções e como a forma como a gente vê o nosso processo em si. Muitas vezes a gente se cobra demais, a gente se culpa pelas nossas escapadinhas e a gente acaba desistindo ou acaba se frustrando. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito poderoso para transformar esse cenário, que é a autocompaixão. Autocompaixão é basicamente você ser gentil consigo mesmo nos momentos de falha, dificuldade ou quando você não está alcançando os resultados tão rapidamente quanto você gostaria. Então, em vez de você se criticar severamente, é se tratar com a mesma compreensão que você daria a um amigo querido. No processo de emagrecimento, isso significa não se culpar por cada erro ou por não seguir à risca a dieta todos os dias. A autocompaixão, ela nos permite entender que todos nós temos falha e isso realmente faz parte do processo. E é isso que vai ajudar a gente a seguir em frente com mais leveza, sem aquele estresse ou aquela sensação de fracasso. Então, quando a gente pratica essa autocompaixão, a gente começa a enxergar o emagrecimento como uma jornada e não como uma corrida. E essa jornada é feita de altos e baixos, mas é importante você estar em paz com você mesmo, sem se cobrar demais. Mas aí você deve se perguntar, né? Mas como isso ajuda eu a emagrecer de forma efetiva? A resposta está no seu comportamento. Então, quando a gente é duro demais com a gente mesmo, a tendência é que a gente se sinta desmotivado, triste ou até realmente culpado pelos nossos sentimentos. E isso acaba o quê? Desencadeando algum tipo de compulsão alimentar, estresse, ou até a gente acaba abandonando o processo em si. E esse estresse causado pela culpa e pela cobrança em si excessiva eleva o nosso nível de cortisol, o que acaba prejudicando o nosso emagrecimento. Isso sem contar, é claro, que quando a gente se sente mal, muitas vezes a gente come para o quê? Para compensar esse sistema emocional. E é isso que a gente chama de alimentação emocional, que é aquele comer emocional. E isso pode prejudicar muito o nosso processo em si. Agora imagina se, ao invés de você se criticar, você realmente tratasse você com mais gentileza e mais carinho. Se ao invés de você sentir mal por algo que sai ou quando você realmente foge do plano, você dissesse para você mesmo: pô, tá tudo bem, não foi o ideal, mas a gente vai seguir em frente. Essa abordagem vai reduzir muito o seu nível de estresse, melhorar muito a tua relação com a comida e você coloca de volta para o controle do processo. Primeiro, a gente tem que aceitar que você realmente é um humano, ou seja, primeiro é importante você aceitar que você não é perfeito e que as falhas fazem parte do seu processo. Se você escorregar ou comer algo fora do seu planejamento, ao invés de você se punir, reconheça o momento em que você realmente errou e siga em frente. A autocompaixão está em realmente aceitar essa imperfeição e não deixar que um erro defina o seu sucesso ou o seu processo. 2. Use afirmações positivas, ou seja, crie algumas afirmações para você se apoiar. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso, estou fazendo o meu melhor, esse é o suficiente. Pode parecer simples, mas as palavras de encorajamento elas são muito poderosas e podem ajudar muito o seu processo e ajudar a mudar o jeito como a gente se sente. E a outra maneira de praticar autocompaixão é através da respiração consciente de meditação. Então essas práticas elas ajudam muito a reduzir o nosso nível de ansiedade e também acabam nos conectando com mais sensação de paz interior, sem aquela pressão de ser perfeito o tempo todo. E é claro, se recompensar também de vez em quando, mas de maneira saudável, é uma forma de praticar esse autocuidado. Só que não com a comida, né? Um banho mais relaxante, retirar um tempo para você mesmo, fazer alguma atividade que você goste muito, algum hobby que você deixou de fazer. É uma relação mais positiva com o processo de emagrecimento. Quando a gente pratica a autocompaixão, não nos sentimos mais motivados a seguir em frente, como também melhoramos a nossa autoestima. Isso acontece porque, quando a gente nos trata com mais carinho, a gente se sente mais capaz de alcançar os nossos objetivos. E essa confiança acaba nos impulsionando ainda mais no processo. A verdade é que, no processo de emagrecimento, as mudanças lá acontecem de dentro para fora. E a forma como você se trata, se vê, influencia muito e diretamente no seu comportamento. Então, se você se culpa o tempo inteiro, vai ser muito mais difícil você manter o foco. Mas se você se trata com mais compreensão, é muito mais fácil você se manter motivado e seguir com consistência no processo. Então, assim, se você já está começando, você já está no processo de emagrecimento, lembre-se que a autocompaixão não é uma fraqueza, mas é uma força e ela realmente vai te ajudar a seguir muito mais firme, sem pressão, sem culpa e com muito mais motivação nesse processo.